Muito bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós vamos trabalhar na lição de número 12, que está baseado no livro de Colossenses. O título da nossa lição é Os Combates no Ministério Cristão. Antes de iniciarmos, como de costume, vamos fazer uma oração em gratidão ao nosso Deus e clamando também pela orientação dele nesse instante. Oremos. Pai, mais uma vez nos encontramos reunidos como escola bíblica dominical da sua igreja. E por isso nós queremos, primeiramente, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e particularmente esta bênção de podermos nos reunir para estarmos estudando a sua palavra. Por isso clamamos também que o Senhor possa nos orientar e que seja um momento abençoado nas nossas vidas. Assim clamamos no nome de seu Filho, amado Jesus. Amém. Lição de número 12, cujo texto básico é o livro de Colossenses, os 2 primeiros capítulos. E o versículo-chave é Colossenses 2:1, que está aqui na projeção e eu leio. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Alvos da lição: o aluno será capaz de saber, no sentido de compreender, que o ministério cristão é um combate. Fazer, no sentido de buscar, ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. E fazer no sentido de valorizar os que trabalham sob a sua liderança. Introdução. Nós vamos iniciar hoje o estudo do livro de Colossenses. É verdade que são apenas 2 lições, né? A primeira de hoje, baseada nos 2 primeiros capítulos, e semana que vem nos outros 2 capítulos, certo? Essa carta foi escrita por Paulo cerca de 61 anos depois de Cristo, ano 61 DC. E que razões a gente poderia ter para estar estudando esta carta tão antiga? Dentre outras razões, a gente pode observar na leitura dessa carta de que muitas coisas que estavam acontecendo lá em Colossos também são coisas muito atuais, estão acontecendo nos dias de hoje. Tais como? Vamos ver. Examine a lista de pontos de coincidência e perceba que a carta apresenta um interessante material para a nossa reflexão. Vejamos. Licenciosidade na moralidade sexual. Não muito diferente dos dias de hoje. Fascinação pela astrologia, pela demonologia e sincretismo religioso. Nada mais atual do que isso que estava acontecendo lá na cidade de Colossos. E também vemos uma luta em apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho, coisa também dos nossos dias. Como os irmãos já devem ter percebido no estilo de Paulo, né, o estilo paulino, ele sempre faz uma introdução, 1, 2 capítulos, 3 capítulos, sobre a doutrina. E depois vem com a prática. Assim foi, por exemplo, lá no livro de Gálatas, que nós estudamos, em Efésios, em Filipenses, e agora em Colossenses não é diferente. Ele usa os 2 primeiros capítulos para falar da doutrina, enquanto que ele usa o terceiro e o 4º capítulos para fazer a descrição da aplicação prática daquela doutrina. Paulo mostra de modo muito claro, né, de que conhecimento e experiência andam de mãozinha dada. Um não pode ser desprezado em detrimento do outro. Os 2 são extremamente importantes. O conhecimento isolado ele é inútil, né? E a gente tem que utilizar esse nosso conhecimento nos momentos de oportunidade para aplicá-lo na nossa vida diária. O conhecimento puro e simplesmente, a gente poderia até comparar com, por exemplo, a situação de Satanás. Conhece muito, não conhece? Mas não tem vida prática nenhuma, de jeito nenhum. Então, se nós não tivermos uma vida prática em cima daquela doutrina, a doutrina acaba sendo inútil.
Por outro lado, a busca de experiência por parte de qualquer um de nós, desprezando o conhecimento, do qual o irmão conhece pessoas desse jeito, né? Que desprezam o conhecimento, desprezam o estudo, quer apenas e tão somente ter experiência. Perigoso, muito perigoso. Pode se tornar uma aventura extremamente danosa para a vida dele. A gente pode perceber que indivíduos como esse podem ser presas muito fáceis do nosso inimigo. Portanto, tal como Paulo nos apresenta nessa carta e nas outras também, doutrina e vida prática, um junto com o outro. A cidade de Colossos. Primeiramente, os estudiosos costumam dizer que a origem desse nome está associado com uma cor de tingimento que era feito nas lãs, grande produção naquela cidade, e que a palavra grega do período helenista, né, dessa cidade, era Colossas, tá? E não Colossos. Bom, para nós não vai mudar absolutamente nada, com certeza. Mas a fim de ter uma boa compreensão acerca da igreja para a qual Paulo escreveu a carta, vamos considerar como era a cidade de Colossos, ou Colossas, como queiram, no primeiro século. Vejamos. Localização da cidade de Colossos, ou Colossas, como queiram. A localização da cidade. Colossos estava situado próximo a duas outras cidades citadas na epístola, Hierápolis e Laodiceia, lá no capítulo 4, verso de número 13. Aliás, Laodiceia tem uma distância de Colossos de aproximadamente 15 quilômetros apenas. Tá? Localizavam-se essas cidades, né, no vale entre os rios Lico e Meander, na Ásia Menor. A Ásia Menor, o irmão deve se lembrar, aquela região da Turquia, muito próximo à Grécia, onde tem o mar Egeu separando essa região. Vou mostrar no mapa mais uma vez, tá bom? Uma ativa rota comercial cortava essa região. A uns 160 quilômetros a oeste de Colossos estava Éfeso, não muito distante, portanto. Vamos dar uma olhadinha no mapa dessa região. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no mapa, tá? Dá para a gente ver direitinho. Observe aqui o grande mar Mediterrâneo, certo? Aqui onde eu estou passando vermelhinho, né? Onde nós encontramos a Grécia. Estão lembrados disso, né? Ó, Corintos, ó, aqui, ó. Pastor Josafá gosta dessa cidade aqui, ó, Corinto. Aqui está toda a Grécia. Aqui você tem a Albânia nos dias de hoje. Um pouquinho mais ao norte, aqui do leste, ao oeste, você tem a Macedônia. E aqui toda essa região mais do sul aqui é a atual Grécia. Daí você tem esse estreito onde separa a Europa da Ásia. A porta da entrada da Ásia é aqui, a atual Turquia, também chamada de Ásia Menor, a entrada da Ásia, correto? E aqui você tem um monte de cidades conhecidíssimas. Você tem primeiro essa região da Galácia, onde nós tínhamos a carta às igrejas de Gálatas, né? Você tem aqui, ó, veja bem, em destaque Colossos, ok, ó, vermelhinho, Hierápolis e Laodiceia, né? As três cidades bem pertinho. E aí você conhece outras tantas cidades, né? Filadélfia, Sardes, você também tem aqui, ó, Éfeso, tá lembrado? Cerca de 160 quilômetros. Aqui do outro lado, a gente tem Listra, Derbe, Tarso, deve conhecer Tarso, né? Muito bem. Toda essa regiãozinha da Ásia Menor, atual Turquia. Aqui só para recordar, né? Nós temos aqui a região da Grécia, onde você tem Filipos, né? Ó, Filipos, Tessalônica, que a gente já estudou recentemente, tá? E aqui você tem o mar Egeu, que você está dividindo aqui, separando a Grécia da Turquia. Que, aliás, até hoje os caras não se bicam muito bem, né? Semana passada mesmo teve alguns movimentos de navio de um lado para o outro, armada, não sei o que lá. O pessoal não se bica muito bem até nos dias de hoje. Vamos adiante. E ainda sobre a cidade de Colossos, a sua decadência, né? No século V a.C., Colossos era uma grande cidade. No tempo de Paulo, as cidades mais jovens, como Hierápolis e Laodiceia, haviam-na ultrapassado em tamanho e importância. Quando o apóstolo Paulo escreveu, né, a carta, a cidade não passava de uma pequena aldeia. Alguns estudiosos dizem que possivelmente o declínio dessa cidade esteja relacionado com um grande terremoto que aconteceu lá. E trago aqui uma foto
do que seria Colossos, né? Na verdade, o que a gente tem hoje lá são ruínas. E o interessante e curioso, que eu dei uma lida, é que o governo da Turquia ainda não investiu até os dias de hoje em escavações das ruínas da cidade de Colosso. Então, se você for lá visitar, você vai ver pouca coisa mesmo. Uma pequena vila destruída com pouca coisa de ruínas que você possa encontrar lá. Ponto 2. O autor e a ocasião da carta. Primeiro autor, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. O autor põe seu nome no início da carta, como era comum e de costume à época ser feita. Portanto, não há dúvida nenhuma quanto à autoria desta carta. Ocasião. Quando Epáfras foi procurar Paulo em Roma, relatou que a igreja de Colosso estava seguindo instruções apostólicas, tanto no crescimento quanto na determinação de continuar firme na fé. Então, de certo modo, algumas boas notícias foram trazidas para Paulo na prisão em Roma. Contudo, Epáfras trouxe a Paulo algumas preocupações, notícias acerca da ameaça à segurança doutrinária da igreja. Portanto, a motivação de Paulo a escrever foi apresentar as doutrinas e a aplicação dessas doutrinas naqueles pontos em que Epáfras acabou apresentando algumas dificuldades que a igreja poderia e estava enfrentando. Ponto número 3. A luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Referência é o versículo de número 7 do primeiro capítulo, que diz o seguinte: Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Vejamos. O que a gente vê aqui são informações de Paulo, né, que havia recebido acerca da igreja. Epáfras, como eu falei, tinha estado em Roma, junto da prisão de Paulo, e trouxe algumas mensagens, né, e dá motivos para ele, Paulo, as notícias, para que em oração incluir gratidão a Deus por aqueles irmãos. É claro que havia petições, evidentemente, por causa da preocupação que Paulo tinha a respeito da doutrina. E aqueles irmãos em Colosso eram bombardeados. Então havia uma preocupação, mas ao mesmo tempo Paulo sabia reconhecer que aqueles irmãos eram irmãos fiéis, entre eles o próprio Epáfras, que ele coloca e fala como sendo ministro de Cristo, não ministro dele, ministro de Cristo. Então por que o apóstolo dava graças por aquelas pessoas? Porque havia características, atitudes entre eles que eram louváveis. Vamos ver. Por uma igreja formada de verdadeiros cristãos. 3 a 5. Fala da fé em Cristo Jesus desses irmãos, o amor para com todos os santos e a esperança que vos está preservada. Veja, então tem pontos positivos no meio desse povo de Deus, né? Naquela igreja. Como eu falei agora há pouco, apesar das investidas do inimigo, da situação que eles viviam naquela cidade que não era muito diferente, como nós vimos no comecinho, com a situação que vivemos hoje, mas eram pessoas fiéis, servos fiéis de Cristo. E o que Paulo fez aqui? Veja, o que Paulo fez é aquilo que todo líder consciente devia fazer: elogiar seus liderados, incentivar os liderados naquele caminho onde eles estão seguindo. Não apenas e tão somente na hora que observar que há um erro, apontar o erro. Sim, necessário, sem dúvida nenhuma, óbvio. Mas quando há o acerto, quando há atitudes corretas, o incentivo. Parece que existem alguns líderes entre nós, e os irmãos conhecem, que estão sempre prontos a dar chicotada. Chicotada na ponta. Agora, dar um afago, jamais. De modo nenhum. Vivem aquela realidade do tipo assim: é crente? É. Então não fez nada mais com obrigação. Não, não é assim. Não é assim. Senão a gente acaba fazendo como se Cristo, como Deus, se fosse desse jeito. Graças a Deus, nem Deus, nem Cristo, de modo nenhum nos trata desse jeito. Ele é amoroso e nos incentiva, né? Talvez seja insegurança de alguns líderes, né, de achar que não tem absolutamente nada a fazer de elogioso para seus liderados.
talvez uma fraqueza desses, de entender que todo mundo tem que fazer a obrigação do jeito que ele faz. Não é bem assim. Todo mundo que foi líder, não só na igreja, né, em qualquer situação que você já viveu na sua vida por aí, deve saber que o seu liderado vai trabalhar muito melhor se souber que quando você está fazendo alguma coisa, vai receber um elogio. Não, nunca, nunca, nunca de maneira hipócrita, só para fazer de conta, para... Não, não, não. Seja sincero no elogio. E esse seu liderado vai se sentir motivado a continuar trabalhando, tá? É verdade que alguns eu já ouvi assim, o motivo do liderado continuar trabalhando é Cristo. É verdade, é o nosso referencial, é Cristo Jesus. Mas entenda, nem todos têm a mesma maturidade que esse servo do Senhor, que está sempre com o chicote na mão. Tem outros que estão começando a caminhar, ainda não tem essa maturidade para entender isso. Precisa sim receber um tapinha nas costas, uma força, vamos lá, vamos continuar, está indo muito bem e assim por diante. Paulo teve essa sensibilidade com os nossos irmãos lá de Colossos. Ponto 4. A luta de incentivar os líderes a estar em torno de Cristo. Referência ao versículo de número 10, que diz o seguinte: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nesse ponto 4, a gente pode perceber o seguinte nesse texto, né? Versículos 9, 10, 11. Desde que ouviu o relatório de Epáfras, Paulo toma a seguinte atitude. Ele fala que começa a orar de maneira sem cessar pelos colossenses. E essa oração de Paulo, que dirige a Deus, contém, evidentemente, dentro do seu bojo, petição e gratidão pelaquela igreja. Agora, a petição pela igreja. Veja, olha que interessante, os pontos que destacamos aqui, entre os versículos 9 e o versículo 11, tá? O pleno conhecimento da sua vontade. Veja, Paulo está orando a Deus, pedindo pelos colossenses, para que tenham pleno conhecimento da vontade do Senhor, uma vida de modo digno do Senhor, uma vida frutífera, que o crescimento seja no conhecimento de Deus e que tenha um fortalecimento com todo o poder. Então, observem, esses 5 pontos que nós destacamos aqui não são pontos na oração de Paulo, que Paulo está lá escrevendo, né, que está orando no versículo 9, e daí coloca no versículo 10 e 11 o porquê ele está orando, as petições pela igreja. Os pontos que ele está apresentando para essa igreja não são do tipo puxão de orelha. Não é. Não é que ele está vendo assim, vocês precisam se fortalecer, vocês têm que orar mais, vocês não têm poder, vocês não têm uma vida frutífera, vocês não têm uma imagem correta de Deus, você não... Não, 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 não. A mensagem de Paulo, como a de todo líder, deve ser cristocêntrica. E nesse sentido, Paulo está incentivando os seus liderados, que na verdade ele nem os conhecia pessoalmente, nem os conhecia, mas está incentivando que eles tenham uma vida frutífera, que tenham um modo de vida digna diante do Senhor, que eles tenham poder, que eles tenham conhecimento, ou seja, doutrina e vida prática. Tudo isso dirigido pelo Senhor. Então, mais uma vez, Paulo está aqui num momento importantíssimo para o nosso entendimento da vida cristã, fazendo um incentivo aos líderes. Essa deve ser a nossa atitude. Sempre, sempre uma mensagem cristocêntrica e sempre no sentido de estar incentivando. Porque todos nós, indistintamente, todos nós cometemos erros. Às vezes é falta de doutrina, às vezes é falta de vida prática. Ou fez a prática sem observar direito a doutrina, ou ao contrário, né? Observa muito bem a doutrina, mas a vida prática está errada, e às vezes com muitas boas intenções, nem sempre é verdade, nem sempre, comete-se erros. E a gente deve ser corrigido, sem dúvida nenhuma, mas com mansidão. E quando tiver tudo certo, incentivo para que a gente possa estar fortalecido e ter todo o poder em Cristo Jesus.
Ponto número 5. A luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Baseado no texto de Colossenses capítulo 1, verso de 15 a 17, que está na projeção e eu leio para os irmãos. Diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. Nesse texto, Paulo convida seus leitores a fixarem os olhos em Cristo, que é o referencial. Costumamos chamar lá na física do nosso referencial inercial. Bom, que é o Filho do amor de Deus, a fim de notar e perceber sua proeminência. Paulo talvez tivesse uma grande preocupação naquele tempo já, porque ele já percebia aquilo que nós sabemos muito bem hoje, que Paulo é uma figura central do Novo Testamento. Paulo é uma figura que, sem o trabalho dele, talvez o Evangelho não tivesse crescido tanto quanto cresceu. O Novo Testamento, se tirarmos as intervenções das cartas paulinas, nós vemos que a gente perderia muita coisa. E talvez Paulo já tenha aquela preocupação naquele tempo de não ser confundido com esse referencial, com essa proeminência de Cristo. Claro, ele tinha uma certa proeminência nessa igreja primitiva, sem dúvida nenhuma tinha, mas ele sabia muito bem onde era seu lugar. E por isso ele fala claramente qual é o referencial. Preocupação essa que Paulo tinha, que me parece que nos dias de hoje nem todos os líderes têm, né? Tantas e tantas igrejas, e a gente pode citar inclusive igrejas nossas, batistas. Eu já tive essa experiência, os irmãos talvez também já tiveram, né? De alguns líderes que são showman. Ele é o cara. De vez em quando fala até alguma coisa de Cristo, né? Conjuntos musicais, a mesma coisa. O importante é eles, são eles. O importante é ele, o líder. E Cristo fica na berlinda. A gente vê isso claramente em algumas outras igrejas, né, irmãos? A gente vê claramente que o importante são alguns objetos, algumas referências, e Cristo passa despercebido. Não tem aquele referencial de um cultuar e de uma doutrina cristocêntrica, como essa que Paulo está pregando. Vamos ver. 2 pontos sobre essa proeminência de Cristo. Primeiro, em relação ao Pai. Cristo deve ser visto em primeiro lugar quanto ao seu relacionamento com o próprio Pai, próprio Deus. Nele, o Deus invisível torna-se para nós, seres humanos, revelado aos nossos olhos, revelado aos olhos carnais daqueles que viveram naquela época e dos olhos da fé de nós, que não vimos fisicamente, mas cremos nele. Então, primeiro, a relação ao Pai. A proeminência, o destaque de Jesus Cristo quanto a esse ponto. Segundo, em relação ao universo. Veja, o primogênito de toda a criação. O Senhor do universo. Nele, por ele e para ele. A subsistência de todas as coisas estão ligadas a ele, Jesus Cristo. Como eu falei agora há pouco, né? Situação complicada nos dias de hoje, aquilo que nós vivemos. Porque muitos querem esse papel da proeminência, de serem os primeiros, de serem os maiorais, de estarem em destaque. O bom líder é aquele que sabe reconhecer perfeitamente bem o incentivo que deve dar aos seus liderados, mas de maneira nenhuma tirar a proeminência de Jesus Cristo. Não somos nós, os homens, os seres humanos, que devemos estar em destaque. Nós somos servos de Jesus Cristo, servos uns dos outros, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Mas jamais, de maneira nenhuma, assumirmos o ponto da proeminência. Alguns grandes pregadores que são shows, né? E como eu falei agora há pouco, muito pouco se fala de Cristo, mas sempre do homem. Referência, importância para a nossa vida, como líderes, de sabermos fazer a dosagem correta
incentivar aquilo que os nossos liderados estão fazendo, mas sem perder em momento nenhum o foco, o nosso referencial, que é Cristo Jesus. Ponto 5. A luta de viver o ministério cristão com firmeza na palavra. Colossenses 2, de 1 a 5, eu leio para os irmãos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo não enfrentava uma luta apenas e tão somente a favor dos colossenses. Ele se desgastava, investia muito tempo da sua vida em oração por todas as igrejas, por todos os crentes, com cuidado muito grande para que eles pudessem ter a noção precisa do referencial que era Cristo Jesus na vida de todo e qualquer servo. Por isso ele tinha muita preocupação no que diz respeito à firmeza da palavra, porque acreditava ele, estava correto, que essa firmeza na palavra traria alguns pontos benéficos na vida deles, como alguns que a gente demonstra agora na próxima imagem. Pois bem, a luta de viver o ministério cristão com firmeza na palavra traria consolo. O obreiro trabalha para que o coração dos cristãos seja consolado. Comunhão, segundo objetivo do obreiro, lutar pela união dos crentes, vinculados juntamente e em amor. E convicção. O terceiro propósito do ministério cristão é levar a convicção. Então, Paulo tinha plena certeza de que a firmeza na palavra do Senhor traria consolo, comunhão, convicção. Ou seja, algumas experiências pessoais são relevantes, são importantes, têm seu lugar próprio, mas a vida do cristão não deve estar alicerçada nas experiências pessoais. Você escuta a experiência de alguém, um milagre ou alguma outra coisa, isso tem seu lugar, sua importância. Mas a palavra do Senhor deve ser o alicerce da vida de um cristão. A busca do conhecimento da doutrina. Lembra que falamos no começo? Só doutrina? Só o conhecimento? Satanás conhece muito mais. Mas tentativas apenas de estarmos fazendo uma vida prática sem ter o conhecimento daquilo que o Senhor quer para a nossa vida? Não tem sentido, não tem fundamento. Portanto, firmeza na palavra. E o irmão sabe muito bem que os dias que nós vivemos uma época que realmente a palavra tem sido deixada de lado, né? Você vê várias igrejas onde se passa 1, 2 horas dentro da igreja e da palavra nada se fala. Sinais, prodígios, milagres, campanhas, arrecadações e assim por diante. A palavra do Senhor? Não. Relegada a segundo, terceiro, ou seja lá qual for o plano. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás estar visitando um outro país, um país cristão, né? E nesse país cristão tinha, num determinado local, uma loja, vamos dizer assim, né? Oficial dessa igreja. E eu adentrei essa loja oficial, onde eu olhei um monte de medalhinhas, olhava para um lado, olhava para o outro, medalhinhas santas, abençoadas, etc. e tal, correntes de ouro, um monte de objetos. A Heloísa estava comigo. E eu cheguei, fui até o balcão, veio um rapaz me atender, e eu olhei para ele e perguntei. Era uma loja oficial de uma igreja cristã, né? Eu perguntei, quero saber se você tem uma Bíblia.
Não foi hipócrita, não foi falsidade da minha parte, não. Se tivesse uma Bíblia e fosse um preço acessível, quem sabe até comprava, né? O cara olhou para mim, franziu a testa, ficou pensando um pouquinho, Bíblia? Bíblia? Espera um momentinho. Foi chamar outra pessoa e eu vi de longe os dois conversando e dali a pouquinho os dois voltaram e o segundo chegou para mim, olha, infelizmente aqui a gente não tem Bíblia não. Falei, muito obrigado. Né? A loja oficial dessa igreja, dessa denominação aí, não tem Bíblia. Mas tem medalha. De ouro algumas. Abençoada. Eu não compro lá no camelô não, porque aquela não é abençoada. Aqui é abençoada. Tá bom? Onde está a palavra de Deus? Relegadas. Segundo plano. Terceiro, seja lá qual for o plano. Ponto de número 7. A luta de combater com determinação os rudimentos desse mundo. Colossenses 2, de 20 a 23, está na projeção e eu leio. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Paulo está, nesse momento, particularmente preocupado com aquilo que se chama rudimentos desse mundo, né? Aquelas atitudes falsas, hipócritas, do qual ele falou lá no versículo 23, e que eu releio. Veja lá, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse conjunto de atitudes vem a ser chamado de ascetismo. É um tipo de moral filosófica que prega desprezo ao corpo e às sensações corporais e que tende a assegurar, pelo sofrimento físico, o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões. Então, é contra esse ascetismo que Paulo vem falando. Por quê? Porque a igreja de Colossos, apesar de toda o elogio que ele fez aos seus irmãos, mas era um local, uma cidade onde estava sofrendo muito a respeito disso. Então, era um ataque constante à fé daqueles irmãos. Muito se confunde muito se fala, na verdade, a respeito de práticas e costumes. E nós devemos ter cuidado. Paulo fala claramente aqui de que algumas coisas não são meramente algumas coisas de costume, de época, mas aquilo que está atacando a doutrina cristã. A isso nós devemos ter muito cuidado. Veja. Primeiro, o sistema religioso mundano. A palavra rudimentos é a tradução de stoicheia, grego, e pode referir-se a ritos, cerimônias, ordenanças judaicas pelas quais se pretendia obter favor de Deus, ou mais provavelmente as forças do universo, como fogo, terra, ar, água, influência das estrelas e etc. Tudo isso eram práticas e costumes daquela época. Isso acabava tendo uma influência sobre o povo de Deus na igreja de Colossos. Ainda, nesse ponto 1, sistema religioso do mundo, mundano, outros supostos poderes que a superstição tem usado para aprisionar o espírito dos homens, incluindo os poderes demoníacos. Tais poderes ou espíritos eram adorados dentre os sistemas religiosos pregados pelos falsos mestres em Colossos. Veja, portanto, os nossos irmãos de Colossos, ele, apesar de todo bom incentivo e boas práticas que tinham, estavam sofrendo bombardeamento constante. Por isso a preocupação que Paulo, lá desde o versículo número 9, já tinha falado, do capítulo 1, né? Falava que orava incessantemente por aqueles irmãos. A importância do ascetismo naquela época tem aparência de sabedoria, é culto de si mesmo, é de falsa humildade, é de rigor ascético e não tem valor algum contra a sensualidade.
Então veja, todas essas coisas que são os rudimentos do mundo são coisas que nós vivemos nos dias de hoje também, constantemente sendo bombardeados também. Nós devemos ter clareza daquilo que é bombardeamento contra a doutrina cristã, contra a sã doutrina, e aquilo que se revela para nós ao longo do tempo, entendemos como sendo algumas práticas e costumes de época. A gente sempre fala, né, cita alguns exemplos. Cito, por exemplo, situações do meu pai na sua juventude na igreja. Dizia ele, minha mãe também, né, que naquela época todos iam de terno e gravata na igreja, todos os homens. Né? Não era o pregador, não era o pregador. Todos os homens de terno e gravata na igreja. Hoje, nós não vemos os homens vindo de terno e gravata na igreja. Muitas vezes os nossos próprios pregadores, pastores, né, muitas vezes vêm a alguns cultos de maneira mais informal. Bem vestido, evidentemente, né? Não vem de qualquer jeito, mas não vem necessariamente de terno e gravata. Práticas e costumes de época. Isso não está atacando a doutrina cristã. Então nós devemos ter entendimento daquilo que devemos separar, daquilo que ataca os chamados rudimentos desse mundo, né? Práticas e costumes que vão contra a palavra de Deus. E aquelas que são apenas costumes de época, de populações de locais diferentes. Ok? Conclusão. Mais do que nunca, precisamos lutar. Precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Temos que lutar contra nós mesmos para que venhamos a desenvolver nosso trabalho pautado na palavra do Senhor. E como enfrentar os combates no ministério? 1. Reconheça que temos uma grande luta interior como líderes que somos. 2. Aprenda a ver o melhor e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao nosso lado. E 3. Valorize os que trabalham com você. Que Deus abençoe sua vida, tenham todos um ótimo domingo e até a próxima semana.